a nossa cultura diz que o sofrimento é redenção, que o sofrimento é o caminho para atingirmos uma condição de vida mais divina. E eu entendo que esse é um grande equívoco, um grande engano, mas são tantas gerações acreditando piamente nisso que quando algo vem e te convida a tirar esses espinhos, respirar aliviadamente e abrir uma possibilidade de vida com uma perspectiva boa, otimista, como um sol nascendo numa manhã fria, isso pode assustar. O próprio Hellinger diz que a felicidade ela assusta porque a felicidade é solitária. Quando nós estamos felizes, nem sempre as pessoas querem ouvir sobre as nossas felicidades. Corre o risco de que nós não tenhamos interlocutor, porque estamos tão acostumados, tão moldados a falar das nossas dores, a dividir as nossas dores e não ter estas dores e ter para compartilhar resoluções pode ser algo que nos deixe assustados. O que eu vou ser se eu for feliz? Embora exista o paradoxo de que a gente sempre esteja buscando essa felicidade. Então é preciso ter essa coragem de se autocuidar. E quando a gente se dispõe, se abre para esta coragem, abrindo o sistema por meio da constelação familiar, no primeiro momento pode ser que a gente rejeite, pode ser que seja tão inacreditável aquilo que se mostra, mas à medida em que nós vamos entendendo aqueles que foram excluídos, que nós vamos entendendo o esvaziamento de paz que pode existir dentro de nós, e nós, com um olhar amoroso, trazemos para dentro do nosso círculo familiar, do nosso sistema, todos aqueles que foram abandonados pela circunstância da vida, que a gente pode olhar com respeito aos sofrimentos e dores que viveram os nossos antepassados, que nós podemos lançar um olhar de compaixão para as limitações e entender que o que os nossos antepassados foram foi o que eles conseguiram ser naquele momento, foi o que a condição da vida, da sociedade, o momento histórico, a junção de todas as questões que envolvem a vida permitiram. E ao fazer esse olhar de compaixão, de amor para os nossos antepassados, respeitar, e em nome de honrar todo esse caminho que abriram para que hoje nós estivéssemos aqui, decidimos viver uma vida melhor e diferente, sem nenhum sentido de arrogância, mas com um sentido de honrar todas as dores e todos os sofrimentos que incontáveis gerações antes de nós viveram. Nós nos permitimos respirar aliviadamente e criar a nossa própria identidade, sem de maneira alguma desprezar a história e a raiz de onde nós viemos. À medida em que cada uma das pessoas pode fazer este movimento de ampliação da sua existência, nós vamos nos unindo numa grande comunidade humana. Vai chegar um momento em que nós nos reuniremos naquilo que é a mais essencial da origem da vida. Nós partimos de uma única matriz. Nós partilhamos as mesmas condições de criação, de formação, desde o infinito passado. Que a nossa consciência racional, que a nossa capacidade limitada de entender a vida tão racional e matematicamente nos impede de ver. E aí cria-se uma possibilidade harmoniosa de vida. A constelação familiar ela não está fazendo nenhuma promessa de que a vida vai ser sempre leve, suave e um sorriso eterno e uma primavera constante. Não se trata disso porque isso não seria vida. A vida ela é cheia de
demandas, de enfrentamentos. E isto é o que dá qualidade à vida. Quando nós olhamos os nossos enfrentamentos de vida e buscamos as soluções mais acertadas, nós estamos exercitando a vida. Seria uma grande mentira dizer que tudo vai ficar lindo, que tudo vai ficar azul, cor-de-rosa, lilás. O nosso processo de produção da existência, eu posso dizer aqui que ele é autopoético, ele se produz sozinho, ele o tempo todo está enfrentando demandas. O tempo todo as nossas células estão se esforçando para se dividir, nossos órgãos estão se renovando, o tempo todo o universo está buscando equilíbrio, compensando as agressões que sofrem, sejam agressões da própria natureza, sejam agressões de nós humanos. E o equilíbrio é algo que se busca continuamente, ele não vai ficar pronto, porque senão não chamaria equilíbrio. Este é o enfrentamento. As armas, as ferramentas, as condições para esse enfrentamento é que eu entendo que a constelação nos permite. E um futuro harmonioso, ele se dá quando nós entendemos que este movimento no presente, esse movimento contínuo de buscar equilíbrio, pavimenta este futuro para que ele seja harmonioso, não tranquilo, não um futuro insosso, mas um futuro onde cada desafio, cada enfrentamento que surge à nossa frente, nós buscamos essa energia interior e somos capazes de criativamente encontrar soluções e criar uma vida que tenha sentido, uma vida que tenha propósito, uma vida que, enquanto estiver sendo vivida, vai valer a pena ser vivida. Então eu entendo que a constelação é, sobretudo, um princípio filosófico de entender como as nossas raízes, como essa imensidão de pessoas que estão atrás de nós, como nossos antepassados, que vieram neste mundo que nós conhecemos, antes de nós, criaram condições e meios para que o nosso presente fosse possível. E agora, com este presente, como que eu vou viver? Com este presente, que futuro eu vou traçar? Como eu vou abandonar as roupas rasgadas das dores do passado e vestir novas roupas que nos dão beleza, que nos dão leveza, que nos dão fluência para traçar e para caminhar na direção desse futuro? Isso é que eu acredito que seja harmonioso. E é isso que é o grande legado que eu entendo que Bert Hellinger deixa com a metodologia das constelações familiares. Nós nos religamos às nossas raízes, nós respeitamos essas raízes com compaixão, com amor, mas nós nos permitimos ser únicos, nós nos permitimos expressar a nossa identidade, nós permitimos toda a diversidade que está em volta de nós e decidimos ir adiante, decidimos ser diferentes, decidimos ser melhores, porque isso se trata de um processo de evolução que é interminável. Tomara que essa clareza se amplie para as pessoas, se amplie no nosso mundo, porque isso vai cada vez trazer uma condição de vida que vale a pena, uma condição de vida que tem sentido. E as doenças todas que nós desenvolvemos, elas, eu arrisco a dizer que, em sua grandiosa maioria, nascem da nossa incapacidade de entender o propósito e o sentido da nossa vida, nascem da nossa incapacidade de entender o valor que os nossos antepassados tiveram em nossa vida, sem que
haja qualquer julgamento de valor nosso por parte, julgamento nosso em relação a esses antepassados. Nós não estamos aqui para julgá-los, mas eles foram o que puderam, o que conseguiram ser. Foram vidas de muitas alegrias, de muitas dores, mas foram vidas que foram vividas, e essas marcas que nos transmitiram por meio dos campos sistêmicos, dos campos energéticos que chegam até nós, junto com as nossas células, no momento da fecundação, são um legado grandioso que precisa ser utilizado a nosso favor, que precisa ser olhado com respeito. Então eu entendo que, à medida em que as constelações nos permitem fazer esta releitura sobre a nossa existência, nós criamos um impacto positivo. E eu vejo isso nas pessoas que eu já atendi, seja em constelação individual, seja em constelação com grupos de pessoas, aqueles que se permitem fazer ou que conseguem fazer esta ressignificação sobre as suas existências, conseguem libertar-se para uma nova vida com valores positivos, com força de enfrentamento, com satisfação e com clareza dos seus propósitos. Eu vejo esse como o grande ganho que a constelação trouxe para mim. Eu, como inicialmente constelado, e a cada pessoa que eu medio a constelação, sempre percebo esses ganhos e eu consigo olhar para a minha história com essa perspectiva, com essa emoção de satisfação e gratidão por tudo que eu recebi dos meus antepassados e tudo que eu posso daqui adiante oferecer para o mundo, para os descendentes, e fazendo sentido da minha existência. Parece um pouco poético, mas só é possível tocar a alma das pessoas quando nos permitimos deixar a nossa alma ser tocada. Então, primeira coisa para entender e viver as constelações foi eu me permitir esse toque. E aí eu pude vivenciar esta realidade e essa verdade. E constelar foi uma consequência que advém de estudos. Eu não sei tudo, eu estou aprendendo e eu tenho o hábito de estudar continuamente, de observar. Eu gosto de acompanhar as pessoas que constelaram comigo, quando elas respondem. Algumas preferem não responder e elas precisam sumir para depois um dia entender o sentido da experiência que viveram. Mas eu prefiro estar atento para como estão esses constelados percebendo esse movimento de ressignificação de suas vidas. E nesses 4 anos que eu tenho trabalhado diretamente com constelação familiar, eu vejo muitos ganhos, principalmente para as pessoas que se permitem arrancar os espinhos, tirar esta roupa suja, rasgada e adentrar nesse universo de novas possibilidades e de uma vida com maior inteireza, com maior integridade, com conexão a tudo que existe de positivo, de melhor para a gente viver.